Vivemos em tempos incríveis no quesito de engenharia. Construções cada vez maiores e mais altas, mudam completamente a paisagem e ampliam cada vez mais a capacidade humana em vencer obstáculos. Porém, uma dúvida que muitos têm, mas poucos sabem a resposta é: como um edifício de grande altura é capaz de resistir a grandes fenômenos naturais como terremotos, por exemplo? Em países de primeiro mundo, a estrutura dos prédios são cada dia construídas com mais resistência. Mesmo assim, dependendo da magnitude do evento, danos grandes e pequenos sempre acontecem. E o Brasil? Como sobreviveria a uma catástrofe natural em grande escala provocada por um grande terremoto? Sabemos que terremotos acontecem constantemente em várias partes do mundo, tanto em grandes e pequenas escalas. Porém, no Brasil, esse tipo de fenômeno em grande escala é incomum, e pelo que os especialistas dizem, quase impossível de acontecer, isso pelo fato do Brasil estar localizado no centro da placa sul-americana, o que torna o país menos suscetível a terremotos em comparação com outras regiões do mundo. Porém, o que aconteceria com o Brasil, se um terremoto de grande magnitude na escala Richter acontecesse? Você já parou para pensar sobre isso? E se os dados científicos atuais estiverem errados, e esses pequenos abalos que atualmente acontecem em algumas partes do país, for apenas um sinal, ou indício de que algo realmente grande está para acontecer, exatamente aqui no Brasil? Nesse vídeo, eu estarei falando sobre algumas coisas terríveis que aconteceriam com o Brasil, se uma catástrofe natural desse tipo acontecesse por aqui. Fique calmo, eu irei falar somente de coisas que possivelmente aconteceria se os dados científicos atuais estiverem errados, mas pelo que os sismólogos dizem, não devemos nos preocupar. Então não saia daí, fique comigo até o final do vídeo, e seja muito bem-vindo ao canal. Se gostar do conteúdo, deixe seu like, compartilhe, deixe o seu comentário sobre o assunto, e se inscreva para ficar sempre bem informado. Um terremoto no Brasil teria diversos efeitos sobre o país, incluindo danos materiais e humanos, tsunamis e alterações geológicas. Embora a probabilidade de um terremoto de grande magnitude ocorrer no Brasil seja relativamente baixa, já houve registros de terremotos de baixa intensidade em alguns estados brasileiros. O maior terremoto já registrado no Brasil ocorreu em junho de 2022, na região do Acre, com magnitude de 6,5 na escala Richter. Um terremoto é um evento natural que pode causar devastação e muitas perdas. Se o Brasil fosse atingido por um grande terremoto, o mais intenso que já atingiu o país, com magnitude de 8,7 graus na escala Richter, por exemplo, o terremoto seria sentido em todo o país, causando uma série de danos materiais e imensuráveis danos humanos. Muitas construções não resistiriam à força dos abalos e desabariam, causando um grande número de mortos e feridos. Muitas pessoas ficariam desabrigadas e desalojadas, sem ter onde morar ou onde buscar ajuda. Os grandes centros seriam totalmente destruídos, com muitas edificações emblemáticas totalmente desaparecendo no meio dos escombros. Pontes seriam afetadas e desabariam. O tremor também ocasionaria a interrupção do fornecimento de energia elétrica e a comunicação telefônica seria interrompida. Os hospitais ficariam lotados de feridos, e muitas ambulâncias seriam usadas para levar as pessoas feridas de um lado para outro. Com o passar dos dias, o governo declararia estado de emergência em todo o país e se mobilizaria em busca de ajuda para as vítimas do desastre. A comunidade internacional também se uniria, para prestar auxílio aos brasileiros afetados pelo terremoto. Por fim, mesmo com todos os esforços para ajudar as pessoas vítimas do terremoto, muitas perderiam suas casas, pertences e entes queridos. Logo após o terremoto, muitos prédios e estruturas ficariam em ruínas, e a população ficaria abalada pelos danos e pela perda de muitas vidas. O epicentro do tremor causaria deslizamentos de terra e desmoronamentos de muitas estradas.
Os serviços de emergência seriam imediatamente mobilizados e tentariam ajudar as vítimas do terremoto e dos desabamentos, que se repetiria por quase todo o país. As equipes de resgate trabalhariam arduamente para encontrar pessoas soterradas nos escombros e prestar os primeiros socorros. O terremoto causaria graves danos ao comércio e à infraestrutura das regiões do país, levando ao colapso total de muitos edifícios. Em decorrência do terremoto, muitas escolas e universidades teriam que suspender as atividades por tempo indeterminado. Em meio à tragédia, a população teria que se unir para ajudar uns aos outros, oferecendo abrigo e suprimentos aos desabrigados. Depois de muitas semanas, as situações diminuiriam e as atividades começariam a se normalizar. Entretanto, o recomeço nas cidades mais afetadas no Brasil demoraria anos, pois diferente de alguns países acostumados com esse tipo de catástrofe, as autoridades brasileiras não têm um plano emergencial eficiente e rápido para atuar num caso tão incomum e inesperado. Agora vou te passar algumas dicas básicas de sobrevivência em um terremoto. Preste bastante atenção, pois essas dicas podem ajudar a salvar a sua vida e de outras pessoas. Em caso de terremoto, é importante se proteger para evitar ferimentos. Procurar um lugar seguro e se abrigar embaixo de uma mesa resistente, em uma porta ou próximo a uma parede de suporte. Evite ficar próximo a janelas ou objetos que possam cair e machucar. Se estiver em um prédio, não use o elevador e desça pelas escadas com calma e cuidado. Além disso, é importante conversar com a família sobre a melhor forma de agir em caso de terremoto e ter um kit de emergência preparado com água, alimentos não perecíveis e medicamentos.